Mais uma vez, paz seja convosco. Já abra livro de Gálatas, deixa aberto aí. Que Deus nos conceda a graça no estudo do livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 11 em diante. Gálatas 2, versos 11 em diante, assim diz a palavra de Deus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo a circuncisão, os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo. Jesus também, temos crido a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos em nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo, me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Essa parte que nós estamos trabalhando, nós trabalhamos na primeira parte de Gálatas capítulo 1, a ida de Paulo a Pedro, a Tiago e João para expor o Evangelho. Ele foi aprovado. E aí, num segundo momento, Pedro ele vai conviver lá na região de Antioquia, junto com os pagãos, com os judeus, e ele começa a se adaptar, ele começa a ser menos rígido à execução da lei. E aí aparece a figura de homens judaizantes, que se dizem da parte de Tiago, na verdade não são homens que perseguiam o ministério de Paulo e fazem com aquele questionamento todo, e se afirma que não tem como ser salvo sem executar as obras da lei, em especial a circuncisão. E Pedro, em vez de ele bater de frente, ele deixa o barco correr. E nós dividimos entre a ação de Pedro e a ação de Paulo. Nós já olhamos a ação de Pedro, falamos o que ele fez, e aí ele largou, ele começou a atacar aqueles que conviviam com ele, inclusive que ceavam com ele. E aí nós trabalhamos por que ele fez aquilo. Ele fez porque ele teve vergonha do Evangelho perante a figura daqueles homens. Ele queria ser aceito por todos. Ele, como apóstolo, como o líder da igreja de Roma, que era a principal, ele tinha que se posicionar e ele não o fez. E houve consequências que não só Pedro aderiu àquela ideia, mas todos aqueles judeus que conviviam com Pedro também, inclusive Barnabé, também aceitou viver daquele jeito. Se Paulo não tivesse colocado contra Pedro, haveria uma permanente rixa entre o cristianismo gentil e judeu, e foi o que não aconteceu. E aí a conduta de Paulo está no verso 14, 15 e 16, o que Paulo fez, o que ele fez. O verso 11 diz que Paulo resistiu, enfrentou Pedro face a face. A razão da atitude drástica de Paulo foi que Pedro se tornou repreensível, ou seja, ele estava inteiramente
errado. Essa cultura de deixar rolar não é cristã. Então, graças a você que já passou por isso, não há mais problema, mas graças a esse casal maravilhoso aí, eu estabeleci uma norma agora para se fazer discipulado. Antes de você fazer o discipulado, tem uma norma, entendeu? Eu achei interessante, entendeu? É uma semana de leitura da Bíblia, 2 a 3 capítulos por dia, e a pessoa tem que mandar uma mensagem para mim por zap: li. E se a pessoa não conseguir ler 2 ou 3 capítulos por dia, não tem que fazer discipulado nenhum. Até eu vou pensar se eu vou voltar atrás para algumas pessoas, refazer algumas coisas. Brincadeira, tá? Aí... Não. Aí nós vamos cair naquela discussão que a gente estava lá fora. Eu estava com a discussão com a Sheila. Como? Uma pessoa que assim procede, ela vai para o inferno. Brincadeira. Entendeu? Ela dá sinais que... Eu lembro que eu estava dando uma aula de faculdade, e aí eu apresentei, sei lá que matéria que era. E aí eu mostrei um questionário que eu tinha pego da internet daquela matéria. E aí aluno não é gente, né? O aluno, ele pegou e descobriu na internet o questionário. Pois é, ele descobriu. E aí ele pegou e deu as respostas, tirou 10. Bem, dando outra matéria para ele, e as minhas matérias são inerentemente pastorais, eu repreendi exatamente essa ação que a Sheila está falando sobre o exemplo de não cristão que a pessoa é de fazer isso. E aí coincidiu desse cara me levar de carona até o metrô. Aí ele parecia aquele cara com aqueles comichão assim, ele ficava assim, ó, no banco dirigindo. Aí ele parou o carro e falou: pastor, eu tenho que te pedir perdão. Eu falei: o que foi? Naquela matéria eu fiz isso. Se quiser eu faço de novo a matéria. Eu falei: não precisa não. Já carregou essa culpa há muito tempo aí, tá tudo certo, entendeu? Mas este enfrentar face a face é você falar: você está errado. Você está errado. Você não fez, não cumpriu, pois vai começar de novo. Não conseguiu ler? Vai começar de novo. É uma forma da pessoa entender que a coisa é séria. É o que Paulo fez com Pedro. A atitude drástica de Pedro, e foi drástica, ele confrontou na frente de todo mundo, porque Pedro se tornou totalmente errado. Paulo repreendeu Pedro na presença de todos. Paulo não hesitou, nem mesmo porque Pedro era o líder da igreja de Roma. Ele reconhecia que Pedro era, tanto o nome, né? Pedro era apóstolo de Jesus. Em nenhum momento ele falou assim: não, ele não é. Pedro é apóstolo. Ele foi designado como apóstolo antes dele. Em Gálatas 1,17 fala isso. Ele sabia que Pedro era uma das colunas, Gálatas 1,9, a quem Deus confiou o evangelho para os circuncidados, para aqueles que eram judeus. Paulo não negou nem se esqueceu desses fatos. Paulo não quis falar assim: vou diminuir esse cara para tomar o lugar dele. Ele sabia, e porque ele tinha todas essas patentes, ele tinha que ser mais repreendido. Volta a conversa que eu estava tendo com a Sheila lá fora. Moisés, ele tem 80 anos de serviço fiel ao Senhor. Quando chega no fim da reta, ele pega o cajado dele e espanca a rocha. Só por causa de uma coisa: quanto mais é dado, mais é requerido. A figura de Moisés não pode ser julgada como você, em que quando você explode em ira, você é julgado segundo o ensinamento que você tem. E aí você tem que entender que um julgamento como esse, imagina que hoje seja o dia do Senhor. Vai lá nos índios Xingu índios lá do meio da selva amazônica que nunca tiveram contato com nenhum ser humano. Ele não vai ser julgado como você vai ser. E aí é o julgamento perfeito de Deus. Como vai ser isso? Tenho a mínima ideia. Paulo não se esqueceu das patentes do mérito de Pedro. Não obstante, isso não o impediu de contradizer e se opor a Pedro, nem o intimidou de fazê-lo publicamente. Ele não deu ouvidos àqueles que talvez o aconselhassem de ser cauteloso. Duvido que alguém não chegou: Paulo, para com isso, é Pedro, você vai fazer isso, ele vai cortar o seu ministério. Ele não tentou ocultar a desavença ou marcar, como nós faríamos, uma entrevista particular
da qual o público e a imprensa ficariam excluídos. Hoje, um confronto desse, ele é feito em portas fechadas e não abertamente. Foi exatamente o tipo de colisão frontal que a igreja tentaria evitar a qualquer preço. O que Paulo fez? Foi ao encontro. Ao encontro? Ixi, agora confundi. Foi de encontro. Foi de encontro a Pedro. Paulo foi de encontro. De encontro é você ir contra. Ao encontro é você ir até ele. Por que Paulo fez isso? Porque Paulo se atreveu a contradizer um companheiro seu, apóstolo de Jesus Cristo, e isto publicamente? Será que o comportamento irascível de Pedro veio à tona? De Paulo veio à tona? Será que ele era um antecedente de alguém aqui da igreja? Que tem problema de ira? Não é você não, é outro. Será que a gente tem... Não, não é. Não, é porque eu brinco com a Rayane disso. Seria porque tinha um temperamento irascível e não podia controlar o gênio ou a língua? Seria ele um exibicionista que gostava de se exibir? Será que ele olhava a Pedro como um rival e queria tomar o lugar dele? Não. Nenhum desses sentimentos motivaram a Paulo. Por que então ele agiu desse modo? Paulo agiu assim porque estava profundamente preocupado exatamente com o princípio que Pedro parecia ignorar. Ele sabia que o princípio teológico que estava em jogo não era um assunto sem importância. Qual era o princípio que Pedro quebrou? A verdade do Evangelho. Você tem que ouvir o Evangelho e colocar em prática. A mesma coisa que Paulo não se submeteu na visita a Jerusalém. Ele não forçou Tito a circuncidar-se, porque ele estava querendo ensinar para aquelas pessoas que a salvação é apenas pela graça. Graça. Consequências. Nessa passagem não somos informados explicitamente do que resultou a atitude de Paulo. Se você continuar lendo, você vai ver que em Gálatas capítulo 3, verso 1, Paulo volta a repreender os Gálatas. Ele não dá um desfecho nessa história. O que aconteceu? Aquele cenário foi criado, judeus, gentios, Pedro começa a atacar os gentios e Paulo fala, você está errado. E o que aconteceu? Parece que ficou faltando uma continuidade. Em Gálatas capítulo 3 ele fala, ó Gálatas insensatos, ele chama a atenção daqueles homens pelo seu modo de agir. Nessa passagem não somos informados sobre o que ocorreu mais adiante, a história nos diz. Atos capítulo 15. Atos 15. Atos 15. Ocorreu em Atos 15 um concílio. O que é um concílio? Pessoas que se reúnem para discutir um assunto. E esse concílio foi o concílio de Jerusalém, em que eles trataram alguns temas. E por que houve esse concílio? Esse concílio, ele nasceu do quê? Da história de Pedro com Paulo. A partir daquele confronto lá em Antioquia, esse assunto foi levado a uma esfera superior para decidir finalmente como que as pessoas tinham que proceder. Alguns indivíduos, Atos capítulo 15, verso 1 em diante, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam os irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles estão falando de quem aqui? Dos judaizantes, que foram lá e influenciaram quem? Pedro em Gálatas. Esses homens que desceram de Jerusalém dizendo que eram os de Tiago, são esses que estão no verso 1 e que também estão no Gálatas capítulo 2. Alguns indivíduos, ele não fala nem irmãos, né? Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Que discussão é essa? Dos judaizantes.
com Pedro, Pedro com Paulo, Paulo com Pedro. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Esses dois, que dois? Paulo e Barnabé, que eram os líderes que estavam lá na igreja de Antioquia. Que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Gente, nós precisamos realmente fechar isso aí, que foi aberto lá em Gálatas capítulo 2. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quem eram esses que foram enviados, pois, até certo ponto acompanhados pela igreja? Paulo e Barnabé. Enviados, pois, até certo ponto acompanhados pela igreja, Paulo e Barnabé atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Que irmãos? Os irmãos de Jerusalém. Tendo eles chegado a Jerusalém, quem? Paulo e Barnabé. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Quem que se levantou contra? Os judaizantes que tinham ido lá em Gálatas 2 apavorar lá, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que conservem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Que questão? Tem que circuncidar? Tem mais alguma coisa além da fé em Cristo? Havendo grande debate, isso aí não foi uma tarde, não foi um dia, foi muito tempo, Paulo tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Há muito tempo, quantos anos? 14 anos. Por que 14? Que foi o tempo que ele foi lá para Jerusalém, e foi lá e falou assim: olha, eu estou pregando o evangelho dessa maneira, desta forma, tá tudo bem, tá ok, vocês aprovam? Aprovamos. Toca aqui, Pedrão, toca aqui, Paulão, você está conosco. Verso 8: ora Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Gente, esses homens que são gentios, eles estão seguindo o Evangelho, e eles receberam o Espírito Santo da mesma maneira que eu recebi, da mesma maneira que vocês receberam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sob a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Por que vocês estão querendo que esses homens gentios, eles procedam de uma forma que nem os nossos pais procediam, que nós tínhamos dificuldade de agir? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. E aí na sequência o que vai ser definido é salvação. Depois você pode continuar lendo. Salvação é pela graça. E a partir do verso 22, esta decisão, ela foi levada para Antioquia. Gente, não precisa circuncidar ninguém. Nós levamos o caso para lá, e Pedro deve ter ficado com a cara bem inchada de vergonha, entendeu? Porque ele foi o ponto do cisma todo. Mas a regra foi: não precisa circuncidar mais. Não há mais regra a não ser o que? A fé em Cristo. Graça. Você está na igreja, a pessoa fala assim: se você não estiver usando saia comprida desse jeito aí, você vai... Está usando calça comprida? Vai para o inferno. Não, esse tipo de regra caiu por terra. Por quê? Porque Paulo olhou para Pedro e falou: você está errado. Consequências, voltando, sabemos de Atos 15, de 1 e 2, em que houve o concílio, em que foi definido como que seria considerado uma pessoa apenas cristã, apenas pela fé. Qual a conclusão?
O que podemos aprender desta desavença entre Paulo e Pedro em Antioquia? Será que não passou apenas de uma briguinha sem qualquer significado duradouro? E nós já vimos que não. Pelo contrário, a controvérsia entre Paulo e Pedro tem sido repetida dias e dias. Não é mais o cenário que havia naquela época, o cenário é um cenário diferente. Mas você, todos os dias, é colocado em situações como essa, em que você pode optar por ser cristão verdadeiramente, ou simplesmente você ir junto com os outros. As consequências talvez não sejam consequências tão graves como essas, mas pode ser na vida de uma pessoa uma consequência eterna. Mas que consequência grave teve? Como assim? Nesse contexto que você falou de Paulo e Pedro. Não teve consequência, era para ter. Não, eu tô falando, não, peraí, aí você tem que dividir os discursos. Primeiro eu falei de Paulo e Pedro, agora eu voltei para a igreja de hoje. Eu falei, se você é colocado todos os dias em situações como essas, você pode tomar uma decisão como Paulo e ser visto como uma pessoa chata, mas que você leva a palavra verdadeira, ou você pode ser como Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar, a vida leva eu, e ninguém vai nunca saber que você é cristão, e não vai fazer diferença nenhuma, até no dia do juízo, em que vai haver um tipo de confronto. Pastor, em Atos aí é Paulo que exalta Pedro, né? Oi? Em Atos aí é Paulo que exalta Pedro? Em relação a... Gálatas é. Quem faz o trabalho ali é um concílio dos apóstolos e presbíteros. Em especial, Pedro estava na direção com Tiago e João. Em especial esses três. Não, eles estavam discutindo a respeito do assunto. Tá? Quem bateu o martelo? O concílio. Teve alguma votação, teve alguma coisa que falou assim, não vai ser. Ninguém trouxe nenhum tipo de julgamento sobre a vida de Pedro, e sim sobre a situação que estava acontecendo. Tá? Se foi Pedro que assumiu o erro, as escrituras não dizem. O que diz é, havia um problema, foi estabelecido um concílio, as pessoas se reuniram para discutir, e o concílio, o grupo, decidiu agir desta forma. A questão fundamental em jogo é exatamente a mesma, isto é, em que base os crentes cristãos podem desfrutar a comunhão uns com os outros ou afastar-se uns dos outros. O que pode te levar a afastar de um convívio com uma pessoa? Porque há fatores que podem fazer com que você se afaste. Será que a pessoa está te levando para mais próximo de Deus ou mais para longe de Deus? E não é para você julgar igrejas, mas você, em muitos casos, não há como você caminhar junto. A fé não é igual. A crença não é igual. Fica parecendo que a figura do católico romano, que tem lá o Cristo dele pendurado na cruz, é a mesma Cristo nosso. E não é, gente, desculpa, não é. Não tem como você entrar numa concordância com uma fé que diz que Cristo tem que morrer todo dia, o sacrifício não foi único. Então todos os dias, entendeu? Cristo ele precisa morrer. Não dá como você anda em concordância em relação a algumas coisas, mas não em todas. Não dá para você conviver. Olha, agora a partir de hoje todo mundo tem que andar. Não, porque o cara fala tem que andar de terno. Não, gente, são coisas tão bobas, são tolas. Em que esses textos estão fazendo o quê? Nos mostrando que a fé é pela graça. Primeira coisa que a gente tira desse confronto. Primeiro, devemos andar corretamente de acordo com o Evangelho. O que você lê e você estuda, você tem que pôr em prática. Não cutuca. Tá? O que você lê e que você entende como correto, ponha em prática. Se você não fizer, você vai estar agindo como Pedro. E a figura de Pedro tem sido estudada à noite, em que você vê que Pedro, durante todo o Evangelho, ele nega Cristo. Ele nega no lava-pés. Ele nega Cristo lá, nós vamos ver hoje, a negação dele. Ele tem a chance de aceitar, ele nega. É o tempo inteiro negando. Ele nega em Atos. Em muitas outras situações. E Pedro, apesar de ser o cabeça da igreja, ele é falho. Não basta que caiamos no Evangelho, Pedro cria. Verso 16 diz que ele cria. Nem mesmo que lutemos por preservá-lo como Paulo e os apóstolos de Jerusalém fizeram. E os judaizantes não. Temos que ir mais adiante. Não é suficiente você dizer que eu creio. Você tem que fazer mais.
temos de aplicá-lo. Foi o que Pedro deixou de fazer. Ele sabia perfeitamente bem que a fé em Jesus é a condição única para que Deus tenha comunhão com os pecadores, mas ele acrescentou, ou se deixou levar, que a circuncisão era uma condição extra para que tivesse comunhão com eles, contrariando assim o Evangelho. Você pode ser cristão, mas se você não se circuncidar, você não anda comigo, você não é crente. Muita igreja faz isso. Você aceita Jesus? Beleza. Você está de calça? Você não tem comunhão com você. Eu entendo que você é cristã, mas você usa calça? Não pode. Você não está usando terno, está usando camisa? Também não. Houve um tempo em que cristão, se ele não usasse, ainda hoje ainda tem, se você usasse um terno com um corte aqui atrás, aquele corte aqui assim, era modo de entender que a pessoa era indecorosa. Que coisa mais louca. Que é indecorosa? Pecaminoso, vergonhoso. Você usar um terno que aqui atrás, no blazer, tem um corte aqui atrás, é indecoroso. Tem igrejas hoje que primam que você tem que aceitar Cristo como Senhor Salvador, falar em línguas, e também se você usar um terno desse, você não vai. Se você jogar futebol, você vai para o inferno. Pastor meu lá de São Paulo, ele falou assim, olha, eu tinha um amigo em que ele era jogador, ele tinha o dom de jogo de futebol. E aí ele foi jogar futebol, o pastor repreendeu ele, expulsou ele da igreja. E ele querendo ser batizado naquela igreja, pois o cara morreu e o pastor não batizou ele. Por quê? Porque ele jogou futebol. Você entende que essas coisas tolas é o que Paulo questionou lá? E que elas estão no nosso dia a dia? Hoje em dia, diversos grupos cristãos e pessoas repetem o mesmo erro de Pedro. Recusam-se a ter comunhão com outros crentes cristãos professos, a não ser que estes sejam totalmente imersos nas águas, por exemplo. O meu batismo não é um batismo de imersão, porque tem 3 tipos de batismo. Tem o batismo da imersão, 2 tipos, imersão e aspersão, que é o que inerentemente a gente vê mais dentro do círculo católico. Ah, você não foi batizado por imersão debaixo das águas? Então você não é salvo. Se você não for batizado na minha igreja, de novo, você não é salvo. Recusam-se a ter comunhão com outros crentes cristãos professos, a não ser que esses estejam totalmente dentro dos princípios de crença. Tudo isso é uma séria afronta ao Evangelho. A justificação é só pela fé. Não temos o direito de acrescentar uma forma particular de batismo, de confirmação, ou alguma condição denominacional, racial ou social. Deus não insiste nessas coisas para nos aceitar em sua comunhão. Por isso não devemos insistir nela também. Você quer ser uma pessoa, uma mulher que você quer usar cabelo comprido. Use. Você lê as escrituras, você entende que você quer oferecer para Deus não cortar o cabelo, não corte. Mas não exija que o outro faça a mesma coisa. Pastor, eu quero entrar na igreja e eu gosto, acho bonito isso, você entra, ajoelha e vai orar. Claro que você não pode querer fazer isso depois que começou o culto, né? Porque senão você perde o culto. Mas chegou antes, vai orar. Mas você não pode exigir que todo mundo tenha esse meio de ajoelhar e orar. Se eu não ajoelhar e orar, não está certo. Deus não insiste nessas coisas para nos aceitar em sua comunhão, por isso não devemos insistir nela também. A única barreira para termos comunhão com Deus e consequentemente uns com os outros é a incredulidade, a falta da fé salvadora em Cristo. A única coisa que impede você de ter comunhão com Deus ou com os irmãos é a falta de Cristo. Tenho Cristo, acabou. Nós temos regras de ordem e decência dentro da igreja? Temos, mas isso não estabelece a sua comunhão com Deus. As pessoas acham que só podem orar dentro de um ambiente sacro. Não. Você pode orar tomando banho. Ô pastor, eu vou orar tomando um banho nu? Pode. Você pode orar fazendo suas necessidades. Você pode orar depois de ter um ato sexual com a sua esposa, com o seu marido. Não tem, a pecaminosidade está muito mais no coração do ser humano do que no ambiente. Este lugar aqui não é um lugar que há santidade inerente a ele, eu já falei para vocês. Você pode orar aqui, você pode estar lá no sol, lá, abaixar a cabeça e orar.
Você pode estar dirigindo o carro e ser tocado pelo Senhor e parar o carro e orar. Qualquer lugar é um lugar de você ter comunhão. Devemos andar corretamente, de acordo com o Evangelho e não de acordo com princípios humanos. Semana que vem, nós, se Deus assim o permitir, nós vamos dar andamento no estudo de Gálatas, que está finalizando o capítulo 2, em que nós devemos nos opor àqueles que negam o Evangelho. A pessoa está agindo de uma maneira errada, é sua obrigação falar. Ai, pastor, mas vai gerar confusão. Gera. A pessoa não vai querer mais falar comigo. Não fale. Mas ela não vai poder, no dia do juízo, dizer assim: nunca ouvi do Ales a palavra de Deus. Falou. Nunca ouvi. Porque as pessoas no dia do juízo, elas vão querer se apoiar em tudo. E naquele momento, a justiça de Deus, como sempre, vai reinar. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome mais uma vez, pedindo a Ti, Pai querido, que nós possamos ser simples, Pai querido, no entendimento do Teu Evangelho. Que nós possamos, Pai, aplicar as verdades da Tua Palavra de uma forma clara. Que as pessoas possam, Pai, independente do zelo, do amor pelas nossas vidas, eles possam, Pai querido, ouvir a Tua Palavra. A Tua Palavra que é verdadeira e transforma. Mas também a Tua Palavra é aquela que estabelece o juízo, estabelece os princípios de julgamento. Pai, como que as pessoas vão crer se não há quem pregue, não há quem fale? Que nós possamos abrir mão, Pai querido, da aceitação humana e nós possamos, segundo a Tua vontade, segundo, Pai, a ousadia do Teu Espírito, segundo a sabedoria do Teu Espírito, nós possamos confrontar as pessoas dentro da Tua Palavra para a correção, glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.